Bom dia, professor. Escutamos sim. Que bom. Falou, obrigado. Bom dia, pessoal. Só tem vocês dois aqui por enquanto. Esperar um pouquinho mais. Ver se chega alguém. Dar uma pequena margem de tolerância aí. Bom dia, Rubens. Nós tivemos aula... Ah lá, Rubens. Semana passada, quinta-feira passada, nós tivemos aula por aqui. Confesso que eu já com tantas aulas eu acabei esquecendo. Eu acho que não, né? É isso, Sharon. Fiz um teste da plataforma. Fiz o teste do aplicativo. Isso aí, Silvio. Eu imaginei. Vou recordar, então, um pouco das questões do aplicativo, mas aí é importante que tenha um quórum maior. Para todo mundo saber. E vamos também tratar sobre questões relacionadas ao nosso semestre, né? Nossa disciplina, nosso semestre. Vamos falar aqui sobre prova, por exemplo. Só que eu preciso de tenha mais gente, né? Senão vou ter que repetir tudo de novo. Só tem 3 alunos. Silvio, Sharon e Rubens, a quem eu parabenizo pelo comprometimento e pela pontualidade. Para que a gente ganhe tempo aí, já que vocês estão aí desde cedo, qual foi o ponto que nós paramos? Alguém sabe me dizer? O que nós Oi, vimos? professor, bom dia, tudo bom? Tudo bem. O senhor, conosco lá na sala de aula, o senhor passou pelo conceito de direito processual, aí depois o senhor fez uma breve leitura das anotações de TGP, né, do conceito ainda do direito processual, começou a entrar no modelo constitucional do processo e na importância da jurisdição. Até nós conversamos na última aula lá na Cândido Mendes sobre arbitragem, aquele tipo de jurisdição. Mas aí nós fizemos o apanhado histórico de como que era, Isso. como que nasceu o civil law, né? Então falamos de pós-positivismo, falamos do novo constitucionalismo, pelo que eu me lembro, não foi isso? Isso, perfeito, professor. Então a última aula deve ter sido jurisdição contemporânea. Eu não falei de nenhum princípio, portanto. O senhor falou do pós-positivismo, um pouco mas falou, não lembro de ter anotado,
e do neoconstitucionalismo. Eu também estou tomando como referência a sua plataforma lá no Arthur Vieira, cursos. Aham. Licença, estamos Tem falando? que ver o que nós falamos na última aula Então, presencial. vocês estão me escutando? Sim, pode falar, Isabelle. Nós terminamos em um duplo critério de validade que leva em consideração as garantias fundamentais e os princípios fundamentais. Isso. Então, tá, essa aula, essa eu lembro dessa, eu tô lembrando da aula. Então, a última aula, vou colocar no chat ali, ó. A última aula foi jurisdição contemporânea. Isso, explicou toda a parte histórica. Isso. Se eu não me engano, acho que foram 4. Lembrei aqui, agora eu lembrei da aula aqui. Critério de validade formal, segundo critério material. Uhum. Antes o juiz tinha que repetir o que está na lei, e agora ele pode interpretar a lei, né? Isso, exatamente. É isso. Que não é mais vedada a interpretação, temos um duplo critério de validade e o legislador não pode tudo, não tem mais todo o poder. Exatamente isso. Então é isso. Tá bom, já sei onde nós paramos. Obrigado. Valeu. Nada, você vai desligar o microfone aqui para não dar interferência. Isso aí, valeu, obrigado. Tô aqui pensando o que fazer. Agora aumentou o quórum, chegou a nossa digníssima Isabelle aí. Eu tô pensando o que fazer. Porque a turma de vocês deixa eu confirmar aqui quantos alunos são. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. São 18 alunos. Então, realmente está muito baixo o quórum. Mas, fazer o quê? Vamos lá. Também não vamos poder ficar aqui esperando a manhã inteira. Eu vou deixar para falar sobre o trabalho daqui a pouco. Vou começar falando, portanto, então já adiantei que vai ser trabalho, a avaliação, né? Vou começar falando com o Silvio, vou continuar a disciplina, que já teve uma interrupção aí, já carnaval, agora essa pandemia aí, e nós precisamos seguir. Eu quero começar a ver com vocês, vão acompanhando pelo chat lá, que lá eu coloco, sempre que possível, informações. Eu uso o chat como se fosse o meu quadro branco, vamos assim dizer. Quero começar a ver com os senhores o primeiro capítulo do CPC e advertindo aqui para vocês que o Código de Processo Civil ele é o diploma base dentre os ramos do processo. Vamos adiante ver isso melhor, mas só para que os senhores não achem que nós não vamos passar a ter aula aqui de processo civil apenas. Das normas fundamentais do processo civil. Você pode pensar, mas não é a teoria geral do processo ainda? É porque o processo civil ele serve como base, Código de Processo Civil e o processo civil também,
Lembrem-se daquele critério da ciência como uma concepção abstrata, orientação de ideias, formulação de ideias, processo civil, e o direito positivo, aquilo que é regulamentado em concreto pelo legislador. Aí é o Código de Processo Civil. Das duas vertentes, o processo civil serve como base para os demais ramos do direito processual. Tivemos mais um adepto aí, o Ivan. Bom dia, Ivan. E aí, então, nós vamos começar a ver as normas fundamentais do processo civil, que acaba sendo uma forma é uma consequência do que nós vimos na aula anterior. Aquela questão, como nós verificamos aqui, da jurisdição contemporânea. Então, nós vimos lá que uma das ideias pela qual o direito mudou foi o fato de que nós não temos mais agora uma primazia absoluta no legislador. A lei não pode mais tudo. O direito não é igual à lei. O direito é maior do que a lei. E o juiz, ao julgar, ele não tem que necessariamente repetir a lei. Ele não é obrigado a repetir a lei, é uma questão interpretativa. E o direito, ele não se afasta, como outrora foi, dos valores. Então há uma aproximação do direito com os valores, com os critérios valorativos. E esses critérios valorativos, muitos calcados no princípio da dignidade da pessoa humana, nós vimos lá que aquela concepção anterior, eminentemente positivista, ela acabou redundando nas atrocidades do período da Segunda Guerra Mundial. Hitler fez o que fez no Estado nazista com autorização em lei. Então o direito passou a perceber que não deveria ser admitido que se colocasse tudo dentro de uma lei, qualquer conteúdo. Nós passamos a ter um duplo critério de valoração. Um primeiro critério, que é o critério formal, a observância do que o ordenamento diz para fazer leis, ok, isso continua, só que entrou uma outra lógica. E a outra lógica é o critério do conteúdo. E para que o conteúdo da lei seja compatível com o direito, é necessária a observância às regras da Constituição. Então passou-se a analisar a forma e também o conteúdo. Passou-se a analisar o invólucro, então a caneca tem que ser bem feita e tem que ver o líquido que está dentro. Tem que ter café, não pode ter veneno para a sociedade. É para alimentar a sociedade. É para reger a sociedade. É para disciplinar a sociedade, não é para matar a sociedade. E esse conteúdo é analisado de acordo com a Constituição. E aí chega onde eu queria. Na Constituição, nós passamos a inserir ali direitos fundamentais. Garantias fundamentais do homem e do cidadão. Que, nas palavras de Kant, decorrem do princípio da dignidade da pessoa humana. E Kant muito bem afirmou, sustentou, que dignidade da pessoa humana é um atributo que diferencia os seres humanos dos outros seres e dos objetos. Porque há um atributo intrínseco ao ser humano, que é essa tal dessa dignidade, que faz com que os seres humanos, os indivíduos, sejam diferentes entre eles,
Mas essa diferença não é capaz de lhes distinguir ontologicamente, não é capaz de distinguir um gordo de um magro, um alto de um baixo, um branco de um negro, um sujeito que estudou de um sujeito analfabeto. Eles não são distintos para o direito. Por quê? Porque todos eles possuem o mesmo atributo, que é o atributo da dignidade. Então a dignidade aproxima os indivíduos, equivale os indivíduos. Por mais que tenha diferença do rico para o pobre, diferenças fáticas, a casa de um é muito diferente da casa do outro, o conforto de um é muito diferente do conforto do outro, mas do ponto de vista do valor jurídico que eles têm o mesmo valor. Por quê? Porque os dois têm dignidade. Então, quanto à dignidade, todos são iguais. Então, Kant falou, as coisas têm valor. As pessoas têm dignidade. Ou seja, você pode diferenciar um objeto do outro de acordo com a utilidade, com a beleza, com o quanto que ele é mais novo ou mais antigo. Você pode diferenciar e atribuir valores diferentes. Em certas circunstâncias, vai bater a porta. Não bateu. Em certas circunstâncias, um objeto antigo vale muito menos do que um objeto novo. Em outras circunstâncias, numa roda de colecionadores, por exemplo, é o contrário. E as pessoas são livres para atribuir esse valor, porque são objetos. Agora, quanto aos sujeitos, quanto às pessoas, aos indivíduos, não pode ser assim. Por mais diferentes que sejam, novo ou velho. Veja o que estamos vivendo agora aqui no período do Covid-19, do SARS-CoV-2, né? O nome da doença, o nome do vírus, SARS-CoV-2, nome da doença, Covid-19. Crise mundial, uma pandemia. Então esse cenário que nós estamos vivendo agora, apocalipse zumbi, todos merecem tratamento. Veja a preocupação que estamos tendo com os senhores, evidentemente. Acertadamente. Porque eles têm dignidade também. Ok? E os princípios que decorrem da dignidade da pessoa humana, esses valores, esses princípios, penetram no ordenamento jurídico, ingressam no ordenamento jurídico, entram no ordenamento jurídico na Constituição Federal, a grande maioria. Por isso que nós fazemos a gente casa todas essas informações. Os valores estão na Constituição, a Constituição está acima das leis, a lei está abaixo da Constituição, deve observar a Constituição para que seja válida, então o legislador não pode tudo. Nós vamos, portanto, analisar aqui agora os princípios processuais. Quais são os princípios que são importantes para o que nós estamos estudando aqui, que é a ciência processual. Mas eu quero, antes disso, para fazer um link da aula passada com essa aula de agora, a gente analise o artigo 1º, vou colocar aqui, do CPC de 2015, que é o CPC atual. O artigo 1º está aparecendo na tela para vocês no chat. E eu vou pegar o artigo 1º do CPC de 73, para que nós possamos analisar. Então tá aí, um embaixo do outro. Olha o CPC de 73, que é o que está embaixo. A jurisdição civil, contenciosa e voluntária, não se preocupem com isso, nós falaremos sobre isso no momento próprio, é exercida pelos juízes. Nós já vimos que jurisdição é exercida pelos juízes em regra, né? Mas que pode jurisdição ser exercida também pelos senadores, lá quando julgam o impeachment, que a jurisdição pode ser exercida também pela arbitragem, pelo árbitro.
mas o código foi feito em 73. Então aí já tinha uma pequena falha da redação. A jurisdição civil é exercida pelos juízes em todo o território nacional. Aí o que nos interessa, a parte final. Conforme as disposições que este código estabelece. Então, vamos pegar o começo e o final. A jurisdição civil é exercida conforme esse código. E todo código, meus amigos, é lei. Falamos sobre isso também no encontro anterior. Movimento codicista, a prevalência da lei. Em 73, veja, o Código de 1973, ele foi produzido na década de 60. Porque demora um tempo para uma lei, ainda mais por um código que é extenso, ser aprovado. Então, o Código de 73 ele foi elaborado na década de 60 do século passado, aonde prevalecia uma concepção eminentemente, absolutamente positivista. Então veja como é que o Código de 73 é positivismo puro. Vale o que está na lei. A jurisdição civil é aplicada pelos juízes conforme esta lei. Quem manda é a lei. Ok? Agora vejam o artigo 1º do CPC de 2015, que é o que está em cima ali. Mudou. Mudou bastante. Olha só. O processo civil. O processo civil é algo mais amplo do que a jurisdição. Processo, só vou lembrar os senhores que nós não estamos aqui reduzindo ao processo civil, tá? Falando de processo de modo geral. Utilizando o CPC de 2015 como paradigma, porque ele é o diploma básico. Então, o processo será ordenado, disciplinado e interpretado. Olha aqui, essa parte. Ordenado, disciplinado e interpretado. Vejam, reconhece a importância da interpretação. Então, é a superação do positivismo. No positivismo, nós temos a reprodução da lei. O próprio artigo 1º do CPC de 2015 diz que uma coisa é a disciplina. É o texto normativo, nós falamos sobre isso. Texto normativo é diferente de norma. A norma é o resultado final da interpretação. Então tem que ter interpretação no cenário do pós-positivismo. Tá aí. Se ele é ordenado, ele é disciplinado e ele é interpretado, é porque a disciplina legal é diferente. Não, a disciplina legal é uma coisa, interpretação é outra. A interpretação incide sobre a disciplina legal. E aí o que ela consegue extrair daqui é a norma que você vai aplicar. Está ali, está no texto da lei. Artigo 1º do CPC, um dos códigos mais avançados que temos. O processo será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais. Olha aí. Conforme os valores e as normas fundamentais. É o que nós começamos a ver. A reaproximação do direito com a moral, com os critérios valorativos, com a eticidade. Está aí no artigo 1º. Como é que o processo civil é ordenado? De acordo com os valores e as normas fundamentais. Como é que o processo civil é disciplinado? De acordo com os valores e as normas fundamentais. E como que o processo civil é interpretado? Processo como um todo, não apenas civil. Como é que o processo é interpretado? De acordo com os valores e as normas fundamentais. Tá bom. Tá bom, já entendi que a aula passada não foi à toa. Tem ali valores e normas fundamentais. Os princípios, né? Então, são os princípios. Princípios que trazem direitos fundamentais. Ok.
Mas esses valores, esses princípios estão aonde? Continua. Valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Olha a diferença de paradigma. O código começa... Então ele pega o leitor desavisado e logo no artigo 1º ele fala assim, ó, se não leu a Constituição, vai ler a Constituição primeiro. Porque eu, o código aqui de 2015, estou reconhecendo que quem manda é a Constituição. Que prevalece a Constituição. Veja, isso é a aula passada inteira. Tem que interpretar de acordo com os valores que estão na Constituição. A Isabelle está falando que travou para alguém mais. Aqui no meu está fluindo bem. Acho que está todo mundo com o fone e o vídeo desativado. Aqui no meu está fluindo normalmente. Alguém mais me diga aí se travou ou se está ok. Isabelle, aqui também. Porque geralmente quando trava aparece para mim. Caiu, meu pai. Caiu tudo. Agora vocês voltaram? Voltou, tá todo mundo aí, então? E caiu aonde? Vocês pararam aonde? Constituição, que tem que observar. É isso. Então, estabelecidos na Constituição. Então, vou voltar daqui. Perderam nada. Tá? Então, valores estão aonde? Na Constituição. Deve ordenar, interpretar, disciplinar o processo de acordo com valores, e os valores são estabelecidos na Constituição Federal. Isto é um reconhecimento eminente, um reconhecimento claro de uma concepção pós-positivista. Agora a galera voltou aí, pelo visto. O pessoal está voltando. Uma concepção pós-positivista. Então, onde caiu, não perderam praticamente nada. Então, para deixar claro, vamos voltar, eu vou copiar aqui de novo o artigo 1º do CPC de 2015. A jurisdição civil... Não, me perdoem, esqueçam esse artigo 1º aqui, esse é o de 73. Bom que a gente deixou um do lado do outro aí para ver como é que era, como é que ficou. Agora está aí. Lá em cima está o 73 e embaixo está o de 2015. Destacando o que tem no de cima. Ele fala no final lá que deve observar o código. A jurisdição será aplicada de acordo com o código. Uma concepção ultrapassada, positivista. O código atual começa a sua normativa no artigo 1º dizendo: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, até que todos estava fluindo bem, conforme os valores e as normas fundamentais, mesma coisa, os senhores viram bem. E só o que eu disse, não perderam nada. São que esses valores, as normas fundamentais, são estabelecidos na Constituição Federal. O próprio legislador reconhece que primeiro tem que ler a Constituição Federal. Que há uma primazia da Constituição Federal. Logo, que o processo lato sensu, deve ser interpretado de acordo com a Constituição. Tendo a Constituição como paradigma, tendo a Constituição como norte. E aí depois ele fala, vírgula, observando-se
as disposições desse código. Então, o que sobrar, vem em mim. O que sobrar é esse código. Então, você vai observar esse código de acordo com a Constituição, porque prevalece a Constituição. Os valores que interpretam, que ordenam, que disciplinam o processo estão na Constituição. E o código está seguindo a Constituição. Se houver alguma diferença, algum choque, se o código se descolar da Constituição, vale a Constituição. Vejam, portanto, a importância desse artigo 1º e percebam como é que ele resume tudo o que nós vimos na aula passada. Tá todo mundo aí, todo mundo pelo menos que estava antes. Então agora nós temos que ver, próximo tópico, o que nós temos que ver são os princípios processuais. Princípios processuais, primeiro deles, o devido processo legal. Então, nós não tínhamos falado ainda sobre o devido processo legal, né? Só para confirmar. Não. Então é isso. Responderam lá, não. Então tá aí o devido processo legal. O devido processo legal, que está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Vou colocar ele aí para vocês. Em Friburgo de manhã faz frio, hein? Senhor. Aí. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, para que nós tenhamos qualquer tipo de privação de liberdade, processo penal. Privação dos bens, processo civil, qualquer tipo de... Essa privação de bens que está aí é qualquer tipo de prejuízo na esfera jurídica da parte, né? Porque os bens, patrimônio dos sujeitos não são compostos apenas dos mauses, dos bens que ela tem. Não é dos bens corpóreos, né? Vamos assim dizer. Há um conjunto de patrimônio imaterial do sujeito que é incluído nessa previsão. Sem o devido processo legal. Então, para que a jurisdição seja considerada válida, é necessária a observância do devido processo legal. Agora, vamos entender um pouco melhor o que pode significar esse tal de devido processo legal aí. Seguinte. Devido processo legal não significa devido processo legal. É porque, olha só, percebam bem. Nós acabamos de falar que a lei não pode tudo. Nós acabamos de ver isso. Então, o devido processo legal seria um processo que, para ser devido, deveria observar necessariamente tudo que está na lei. Devido processo legal, no sentido literal do que está escrito realmente, o processo é devido de acordo com o que está na lei. Seria, portanto, um acerto do artigo 1º do Código de 73.
E eu estou aqui defendendo para os senhores que não é isso. E realmente não é isso. É porque nós sempre utilizamos essa fórmula devido processo legal. E ela tem uma falha na origem. Ela tem uma falha de concepção. Mais claramente, uma falha de tradução. Houve uma nítida falha de tradução. Porque essa garantia do devido processo legal, ela se inspira, a sua origem é chamado due process of law. Due process of law. Due, por devido, até vai. Compatível, devido, adequado, é o que significa due. Process, por processo, até vai também. Fazendo uma ressalva aqui. Esse process não significa processo no sentido jurisdicional que nós estamos aqui a analisar. Não é esse processo no sentido técnico. Sabe quando você fala que numa certa fábrica há um processo de fabricação? Sabe quando você fala que, sei lá, você tem que respeitar um certo procedimento para construir uma casa, que a gestante tem que observar lá um processo para a gestação adequada? É nesse sentido. O processo tem ele é ambivalente, ele pode significar mais, pode comportar mais de um significado. Então, esse processo aí deles lá significa procedimento. E procedimento significa, por sua vez, quer dizer sequência de atos. Então, o processo de fabricação de um carro é a linha de montagem. Passa por um, vai passando por aquele, é o processo, aquele é o procedimento. Porque processo para eles lá não tem essa conotação aqui, nossa, de autos judiciais, de processo judicial. Tá? No due process of law, esse processo aí, esse process, quer significar procedimento. Então essa é uma primeira ressalva. Mas nós veremos, os senhores verão adiante, TGP2 mais claro, mais precisamente, os senhores verão que até o nosso processo também é entendido como procedimento. A ideia de procedimento é intrínseca, está inserida no processo. Então, beleza, não tem erro, não pode falar que tem erro. Só fazer essa observação, ó, é processo, mas é processo no sentido de procedimento. Teria como salvar. Ok, beleza. O grande problema mesmo, que é inconcebível, é o law. Porque law, a eles lá, o comum law, não significa lei. De jeito nenhum. Law é direito. Nós traduzimos aqui por lei, né? Legal. Legal é o que vem da lei. Observância é a lei. Lei, para eles lá, é act ou statute. Ah, uma lei tal. É o act. Act number tal. Não é law. Lembra que nós falamos que o direito é maior do que a lei? Law para eles lá é direito. Para os ingleses, para onde vem o due process of law, né, vem da língua inglesa. Para os ingleses, norte-americanos. Tá? Então, lei, nós conhecemos aqui com a lei número tal, lá para ele é statute ou act.
Due process of law não significa um processo, né, um procedimento que, para ser adequado, ok, tem que observar a lei, tem que observar o direito, que é maior. Veja como é que nós voltamos à concepção pós-positivista, que é a que prevalece. Houve uma falha de tradução aqui. Traduziram pelo Google Translate. Não foi, porque não existia na época, né? Desde sempre a gente fala desse dispositivo. Aliás, o Due Process of Law vem da Carta Magna. Carta Magna, que os senhores devem saber, é de 1215. Então, a origem do devido processo legal é na Carta Magna, na versão original, foi escrito Law of the Land, direito da terra, direito da ilha, direito da terra, porque a Inglaterra é a terra dos anglos, e a Inglaterra é uma ilha, né? Vocês sabem, né? England, então, terra dos anglos, a ilha dos anglos. Law of the Land depois evoluiu para o due, foi alterado para o Due Process of Law. E Due Process of Law é, portanto, uma observância obrigatória do direito como um todo. Vou passar aqui uma visão histórica dessa Carta Magna e o porquê que surgiu essa garantia do Due Process of Law. O seguinte, geralmente apresentam aos senhores a ideia de que a Carta Magna foi o primeiro documento escrito a limitar o poder do Estado em prol da coletividade, e aí ali foram assegurados os primeiros direitos fundamentais, então é um embrião dos direitos fundamentais. Devem ter visto isso em História do Direito, Teoria Geral do Estado, sei lá, alguma coisa nesse sentido, assim, eu imagino. Eu vou passar uma visão menos romântica para vocês. Uma visão mais realista do porquê que se positivou essa Carta Magna. Veja, Carta Magna, um documento escrito para os ingleses. A professora sempre ouviu falar que os ingleses são baseados nos costumes. Sua origem histórica realmente é essa. Mas lá em 1200 eles botaram um documento escrito para assegurar direitos fundamentais. O que houve? Pois é. O que houve? É esse que houve que temos que entender. Porque o papel aceita tudo, né? As pessoas falam, escrevem o que quiserem, e quem lê também aceita o que quiser. Buscar se aprofundar. Vejam, essa ideia romantizada de que, que legal, a Carta Magna foi o primeiro documento escrito para assegurar direitos fundamentais contra o Estado, a favor do povão, da coletividade, mentira. Absolutamente mentira. A verdade é o seguinte: nós tínhamos uma família que detinha o poder. Estamos falando da Idade Média. Estamos falando do período monárquico. Direito absolutista, Estado absolutista. Todo o poder é corporificado na pessoa do rei. Esse é o contexto. Já se deram conta que, não sei se eu falei isso com vocês na aula passada, que na França mataram o rei e na Inglaterra continua com o rei até hoje, rainha até hoje? É bom e importante para ver a distinção entre os direitos, a distinção entre os estados, o nosso modelo de estado, o nosso direito, ele é baseado, ele foi todo construído de França para cá. França, Itália, Alemanha. E a Inglaterra é um mundo à parte. Mas veja, eles têm rei até hoje, rainha até hoje. Então, tem que observar, tem que saber o porquê. É o seguinte. Tinha um certo senhor, que era o rei, chamava-se Henrique. Henrique era o rei,
era adorado por uns, odiado por outros. Rei é assim, que tem poder é assim, amado por um, odiado por outros. Era um bom rei, exercia bem ali suas funções. Nada para falar de Henrique. Henrique teve 2 filhos. Na verdade, teve mais de 2 filhos, mas o mais importante são esses 2 filhos. Um senhor chamado Ricardo, né? Richard, para eles lá. E um outro senhor chamado João, John. João. Quando Henrique morreu, a coroa inglesa, o trono, a realeza, foi para o Ricardo, que era o filho mais velho. Beleza? Ok também. E Ricardo era um bom rei. Amado por quase todos, idolatrado. Era um rei que adorava lutar, sempre foi um lutador, desde sempre. Ele vivia lá nas academias, na área militar, mesmo seu pai sendo rei. E quando ele virou rei, ele continuou. E ele era um rei diferenciado, ele era um rei que ele ia para as guerras. Naquele período tinha muita guerra, né? Um tomar o espaço do outro e tal. Meio que, nesse momento que nós estamos vivendo agora, meio que The Walking Dead, né? O cara vai para tomar a terra do outro e tal. Só que Ricardo era um rei diferente. O Ricardo, ele era rei, mas ele ia para o fronte. Ele ia para a batalha. Ele queria tiro, porrada e bomba. Aí ia, voltava, era idolatrado, até que uma vez ele foi e não voltou. Foi e ficou, morreu, foi abatido. Esse Ricardo que eu estou falando ficou conhecido por essa característica de sua bravura como Ricardo Coração de Leão. É como a história conta Ricardo Coração de Leão. Só que Ricardo era um bom rei, com ele estava tudo bem, com essa característica peculiar de que ele adorava a guerra, coração de leão, bravo, valente. E ele perdeu tanto tempo. Agora bateu. Ele perdeu tanto tempo enfiando a espada nos outros, tirando, lutando, que ele não teve tempo de deixar um filho. Ele não deixou descendente nenhum. E aí deu ruim. Aí deu ruim porque, veja, não é o fato dele não ter tido filho. É porque ao não ter filho, ele deixou a coroa inglesa para o seu irmão, que era o sucessor. Só que seu irmão era o João. E o João, por algumas características lá familiar, Ricardo também era um grande de um filho da puta, vamos assim dizer, deserdou João. Havia uma guerra familiar lá entre eles. E o João era um bom vivant, levava a vida de uma outra forma. E quando João foi assumir a coroa inglesa, João não tinha patrimônio nenhum. Porque até então, o rei passava a realeza para o seu filho, e assim sucedia, e o filho, a pessoa que seria rei, mesmo que fosse um rei regente, né, criancinha, já era rico. Nesse caso, mudou a história um pouco. Porque João passaria a ser rei e João não tinha um centavo. João tinha sido deserdado. João estava sem patrimônio. Já sabe o que eu estou falando, né? Naquela época, como é que você tinha patrimônio? Por meio de ser senhor de terras. Ter terras. Ser um senhor feudal, vamos assim dizer. Mas João não tinha patrimônio, João não tinha terras. Foi o João sem terra. Esse é o contexto histórico do João sem terra. E o João sem terra assume a realeza, coroa inglesa. É nesse contexto, é por conta desse motivo, ele assume a coroa inglesa em 1215. E em 1215 vem a Carta Magna. Por quê? Lembrem-se da aula de história. A monarquia sempre teve ao seu lado, era um tripé político: rei, clero e nobreza.
pessoal com grana, né? Vamos assim, mal comparado, vamos trazer para os dias de hoje, os altos empresários, os ricaços, os nobres, os padres, os pastores, o pessoal da igreja, concepções religiosas, e o rei. O rei sustentava seu poder nesses dois. E aí por isso que ele tinha que equilibrar ali o interesse deles. O próprio fundamento da realeza, do porquê que um sujeito era rei, por que ele é rei e não sou eu que sou rei? Por quê? Quem explicava isso era a igreja. Viu a importância do clero para o rei. Se a igreja quisesse mudar o discurso, acabou, não tinha mais rei. Porque afirmava-se que o rei é a representação divina na Terra. Então, aquele sujeito lá, ele é intocável, ele pode fazer o que ele faz porque ele é Deus. Aqui na Terra ele é Deus. Ele é um representante... Não, Deus está lá, né? Ok. Mas ele é um representante de Deus na Terra. Ele não faz nada do que ele manda fazer porque ele quer. Ele faz porque Deus está mandando ele fazer. E aí, vendia bem essa história. E o sujeito era rei, os outros não. Ele era rei. E aí ele passava para quem? Para o filho dele, porque ele era o iluminado. Ele que era o iluminado. E ele iluminava seu filho. E assim era. Se passava, se vendia bem. Esse pergaminho era vendido lá e o pessoal comprava a ideia. O rei precisava, portanto, do clero e da nobreza. Tinha que equilibrar o poder. Mas o rei era rei e o rei tinha patrimônio. Só que João, quando assumiu, João não tinha patrimônio. Aí a balança rei, clero e nobreza desequilibrou. Desequilibrou, porque entrou um rei sem patrimônio e tinha lá o clero e a nobreza, cheio de poder, cheio de patrimônio. O que eles pensaram, clero e nobreza? Não confiamos em João. Se nem a família de João confia em João, de modo que deserdou João, desapossou João, deixou João sem terra, e aqui naquela altura era motivo de chacota, né? De crítica. Ih, não tem terra. Que absurdo. João sem terra. O que o clero e a nobreza fizeram? Fizeram um pacto entre eles, entre clero e nobreza, e aí se reuniram e falaram assim, como é que vai ser? Vamos deixar como sempre foi, um rei passa para o outro, e é bom para ele, bom para a gente. É ruim para o povão, mas é bom para ele, bom para a gente. Nós temos as nossas prerrogativas aqui também, está ótimo. Esse poder está maravilhoso para a gente, ninguém tem nada para reclamar, mas tem um detalhe, João não tem terra nenhuma. E a caneta está na mão dele, né? A verdade é essa. E se do dia para a noite ele resolve mudar as concepções religiosas, sei lá, e resolve mudar as concepções patrimoniais? De um dia para a noite ele pega meus bens todos. Eu, um nobre, estou preocupado com isso. Porque não dá para confiar em João, a gente não sabe do histórico de João. O João acabou de chegar e o João foi destronado pela própria família, algo que nunca tinha acontecido. O que nós vamos fazer? E nessa reunião eles deliberaram. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algo diferente, que a situação é diferente. Vamos fazer algo que nós nunca fizemos. Vamos mandar João assinar um documento. Ele quer ser rei, beleza, ele vai ter que ser rei. Vai ser difícil a gente explicar isso, mudar, explicar para a população que mudou, vai pegar mal. Então, ele é, na linha sucessória, o irmão mais velho depois do Ricardo. Na regra da realeza, na transferência da coroa, tem que ir para ele, não tem muito o que fazer. Agora, não vamos falar que ele é totalmente livre para exercer o seu poder, como os outros reis eram, porque nós confiamos nos outros reis. Agora, nele a gente não confia. E não confia por quê? Porque ele não tem dinheiro. Porque é um poder dado a um pobre. Porque é um poder dado a quem não tem terra. Então vamos limitar o poder dele. Vamos capar, vamos cortar. Vamos falar que ele vai exercer o poder dele de acordo com essas garantias aqui, desse documento que nós vamos escrever nesse pergaminho aqui. E aí, bem, ele quer assinar, ele assina, ele vai ser rei, vai ser um rei limitado. Um rei limitado pela Carta Magna.
Se ele não quiser assinar, a gente pensa no que a gente faz uma guerra qualquer aí, a gente vê o que faz lá na França, vamos matar depois o rei, a gente pensa em fazer isso aqui também. Olha como é que muda muito a figura. Muda a história, a forma como se conta a Mangueira, Escola de Samba Mangueira, um tempo atrás, eu adoro a Escola de Samba, inclusive sou mangueirense, fez um dos enredos mais bonitos que eu já vi. As histórias contadas de uma outra forma. Nós somos muito direcionados a como as coisas aconteceram. Veja como é que muda muito o contexto. Foi um documento escrito? Foi um documento escrito. Nesse documento escrito tinha direitos fundamentais? Tinha direitos fundamentais. Direitos fundamentais que limitavam o Estado. Bom, naquela época, o Estado absolutista, o Estado era o próprio rei, né? Então, se limitava o rei, limitava o Estado. Então, sim, era isso. Mas isso foi feito em prol da coletividade, para ajudar os camponeses, tadinhos, que estavam lá, nem sabiam de nada. Sabia que morreu um, passou para o outro. Não foi para ajudar todo mundo, foi para ajudar os poderosos. Nada mudou, né? Continua, em larga medida, sendo assim. Mas esse é o contexto histórico. Para que os senhores tenham uma ideia, João assinou um documento que restringia os seus poderes, e esse documento, ele era inglês, né? Estamos falando da Inglaterra. Esse documento foi escrito em latim. Não pode ser uma garantia para todos. O povo inglês não lê latim. A língua oficial da Inglaterra não é o latim. É o inglês. Por que não foi escrito em inglês, então? Porque o povão mal era versado, mal era alfabetizado na língua inglesa, que é a língua oficial, o vernáculo deles lá. Vernáculo é sinônimo de língua oficial. Naquela época, a desigualdade ainda maior do que hoje em dia. Então, o povão não sabia ler. Os camponeses, anciãos, a grande maioria não sabia ler. Ainda mais eles. O common law, a Inglaterra tem o seu direito baseado em costumes também por uma razão histórica. Porque os povos bárbaros, quando invadiram a ilha e expulsaram os romanos, Roma era tão grande que Roma pegava até a Inglaterra, o Império Romano. Aí, justamente por ser muito grande, não conseguir dar conta de tudo, ele ruiu, né? E aí os povos bárbaros, de origem, boa parte deles germânica, quando expulsaram os romanos da ilha, da Inglaterra, eles eram também, esses povos bárbaros, exímios lutadores. Ninguém ganhava deles na guerra, mas eles não sabiam ler. Então, por isso, por não saber ler, não saber escrever, eles se comunicavam pelos costumes. Era comunicação oral. Não tinha escrita. Por isso que o direito inglês foi construído pelo costume, e não por leis escritas. Veja como é que a história é importante. Mas, beleza, aí o tempo passou, evoluiu, e ali na Inglaterra, alguns sabiam ler, mas a língua inglesa. E não latim. Mas quem sabia ler latim? Muito bem. O clero e a nobreza. O pessoal de grana. Hoje, o menininho, filho de quem tem grana, já nasce sabendo ler 3, 4 línguas. Já estuda num colégio bilíngue e faz 2 cursos. Então, esqueci o nome do colégio aí no Rio, que é famoso, que é bilíngue, lá na Barra. Ele já alguma coisa em inglês, sei lá, fugi, pouco importa. Ele já cresce no colégio aprendendo português e inglês. E os pais ainda colocam ele para fazer um curso de francês e um curso de espanhol, mínimo, italiano. Nobreza, nobre. E os senhores sabem bem que os padres, de modo geral, o pessoal do clero, sabe ler em vários idiomas. Um deles é o latim. Então, a Carta Magna foi escrita em latim, óbvio, para direcionar quem estava favorecendo. João assinou sem saber o que estava assinando. João não sabia ler inglês. João não sabia ler latim. Olha o contexto, como é que é. Você quer ser rei?
Então para ser rei tem que assinar documento aqui. Tá escrito, assina, filho, só assina. Assina que você tem que fazer. Para ser rei tem que assinar. Não quer ser rei? Assina. Ok? E o que dizia esse Law of the Land, que depois virou Due Process of Law? Que os atos do João, para serem válidos, para serem adequados, devidos, devem observar o direito. O direito local, Law of the Land, direito da terra. Então, o João não poderia mudar a regra do ponto de vista religioso e passar a dizer que a Inglaterra, que é eminentemente protestante, vai passar a ter como religião base, o costume vai mudar e todo mundo vai ter que aprender candomblé. Nada contra candomblé, evidentemente, mas não pode fazer isso. Porque eles queriam proteger a religião protestante deles lá. Não pode João dizer que ao invés de tomar chá das 5, vai ser cachaça das 5. Então, veja, concepções religiosas não poderiam ser mudadas. Porque a Inglaterra vivia daquele jeito, a ilha vivia daquele jeito. Ele tem que seguir. A não ser que tenha motivos relevantes. Mas não tendo, tem que seguir. E os nobres? O clero também se preocupava com dinheiro, né? A igreja sempre teve muito patrimônio. Mas os nobres, o que os nobres estavam preocupados? Esse cara não pode meter a mão no meu patrimônio da cabeça dele. Proíbo você de fazer isso. Como? Pela Carta Magna. Então, para que você venha pegar o meu bem, para que você venha pegar a minha liberdade, para que você venha agredir a minha esfera jurídica, você tem que respeitar o due process, devido processo, que é a observância de como os processos seguiam lá. Os processos seguiam lá não por um texto escrito, mas por costumes. Ou seja, é isso que significa. A Carta Magna, o Due Process of Law, veda o exercício abusivo do direito. É uma vedação do exercício abusivo do direito. O direito deve ser exercido de um modo adequado, compatível com o direito como um todo. O poder do rei deve ser exercido de um modo adequado, compatível com o direito como um todo. E não pode abusar. Esse é o contexto da formação do Due Process of Law, a origem histórica da Carta Magna, que nós traduzimos aqui pelo devido processo legal. Lá entre eles, os ingleses, o pessoal da língua inglesa de modo geral, Common Law, o Due Process of Law tem 3 garantias. Nós já limos aqui o 54 do 5º, o inciso 54 do artigo 5º, e são 2 garantias entre nós. Aqui entre nós protege a liberdade e os bens. Lá entre eles, desde sempre e até hoje, protege a liberdade, os bens e a vida. O nosso aqui não tem a vida. Vá lá no inciso 54 da Constituição, do artigo 5º da Constituição. Não tem a vida. Será, já caiu em provas de concurso, será então que o nosso devido processo legal, o nosso ordenamento não protege a vida? O Estado pode tirar a vida aqui entre nós de modo abusivo, exercendo seu poder de modo abusivo? Não, né? Por que eles lá protegem a vida? Porque eles lá admitem a pena de morte. Então, para que um processo venha a resultar da pena de morte, ele tem que ser um processo devido, processo adequado com o direito como um todo. Aqui entre nós não se protege a vida no due process, por quê? Porque de outro lado não se admite a pena de morte. Ok? Bom, está vista aí então a origem, a concepção normativa do devido processo e a origem histórica. Agora é o seguinte, o devido processo, há quem fale apenas devido processo para tirar o legal,
nós já vimos o porquê disso, o legal que é o grande problema. E há quem fale devido processo constitucional, tá? Devido processo fica mais fácil. Antes de eu tratar do próximo item, como é que eu vejo, então, o due process of law? Para mim é o quê? Due process of law significa o modo adequado de construção do direito, ou modo adequado de exercício do poder. O process of law tem esse significado, tá? E aí eu digo, continuo, esse devido processo se subdivide em duas vertentes. Ele possui um sentido, uma perspectiva, uma vertente procedimental e uma outra vertente substancial. E depois lá da Carta Magna evoluiu do ponto de vista teórico, do ponto de vista normativo no mundo inteiro. Nós temos uma vertente, uma perspectiva procedimental e uma outra substancial do devido processo. Então, devido processo no sentido procedimental, vou começar pelo procedimental. Devido processo no sentido procedimental, os senhores vão ver assim em livros e na jurisprudência também. Procedural due process. Procedural due process. Devido processo procedimental. Devido processo na perspectiva procedimental. O que significa isto? Simples. Significa que o devido processo legal vai aparecer para vocês ali DPL, não vou ficar a sigla, né? Então, o devido processo legal é a fonte dos outros princípios. O devido processo legal é a fonte, tá no plural aí, tá errado, saiu S que eu tô escrevendo, eu não tô relendo, né? Devido processo legal é a fonte dos outros princípios. Nós passaremos a ver os princípios processuais. Começamos pelo devido processo legal. Tem que começar obrigatoriamente por ele por conta disso. Pelo devido processo legal na perspectiva procedimental. Pelo procedural due process. Porque esse devido processo legal é a mãe, é o embrião, é a fonte de todos os demais princípios. Quando você fala devido processo, você já está dizendo o que eu disse lá em cima. Que para que se exerça o direito de um modo adequado, a construção dele deve ser compatível com o direito. Para que se exerça um poder de um modo adequado, isso deve observar todo o direito, quando da sua construção. E o processo é a forma de construção da tutela jurisdicional, da jurisdição. Coloquei no quadro para vocês. Ação, jurisdição. Como é que você chega até a jurisdição? Pelo processo. Jurisdição é um modo do Estado exercer poder. Império. O juiz manda fazer alguma coisa. O juiz não pode fazer de qualquer jeito. Não se pode exercer jurisdição de qualquer jeito. A jurisdição só será válida se o processo percorrido for válido também. Ou seja, se for um devido processo. Se respeitar o due process. E como que se respeita o due process? Observando-se todas as garantias fundamentais que o processo tem. Essa é a vertente procedimental do devido processo. Aqui entre nós, a análise desse devido processo procedimental, ela perde um pouco de utilidade
Veja, a utilidade teórica permanece intacta, é isso que eu falei para vocês. Mas do ponto de vista prático, ela perde um pouco perde muito a sua utilidade. Por quê? E até por isso que ela é um pouco negligenciada de modo geral. Por quê? Porque nós falamos devido ao processo legal. Mas nós também falamos do ponto de vista normativo, que eu estou dizendo. A Constituição, portanto, fala devido ao processo legal. Só que a Constituição também fala os outros princípios. Então, fala devido ao processo legal, fala contraditório, fala fundamentação, fala publicidade, fala isonomia, fala os outros princípios. Então, saber que devido ao processo legal tem dentro dele os outros princípios, perde o sentido, porque os outros princípios também estão sendo afirmados. Para que os senhores entendam melhor, nos Estados Unidos, essa perspectiva procedimental, e foi lá que ela foi construída, aliás, é muito mais útil. Por quê? Porque nos Estados Unidos, a Constituição deles lá é diferente da nossa. A nossa Constituição está aqui. A Constituição dele está aqui. Ó. A nossa Constituição é extensa, a deles é pequena. E está muito bem obrigado desde 1787. Nós não. Nós temos uma Constituição extensa, enorme. Então consegue botar o devido ao processo legal lá e os outros princípios. Lá nos Estados Unidos, a única garantia constitucional do processo, única, que está na Constituição e nem estava na redação originária, foi incluída pela Quinta Emenda. Por isso que é muito comum nas séries que os senhores veem aí, eventualmente, do Netflix, nos filmes norte-americanos, fala sempre em Quinta Emenda. Porque a Quinta Emenda é a emenda que trata dos direitos fundamentais do processo. Princípios processuais. E na Quinta Emenda, fala-se apenas em due process of law, devido ao processo legal. No direito norte-americano, portanto, do ponto de vista constitucional, só se fala em devido processo legal. Bom, isso significa, portanto, que eles não têm contraditório lá entre eles? Contraditório é o princípio mais importante abaixo do devido processo legal. Então, a Constituição norte-americana nada falou sobre o contraditório. A nossa falou. A deles não. Significa que eles lá não têm contraditório? Evidente que não. Eles têm contraditório. Ah, mas não está escrito. Tá escrito. Eu não tô lendo, tá? Estamos aqui fazendo caso com homeschooling com a minha filha de 6 anos. Agora separando sílaba. Eu não estou achando contraditório escrito. Aí diriam os doutrinadores do direito norte-americano, não está escrito a palavra contraditório. Mas o princípio do contraditório está na Constituição aí, implícito na Quinta Emenda. Porque quando se fala devido processo, due process of law, já traz dentro do devido processo todas as garantias. É isso que significa. Percebam como é que lá saber essa perspectiva procedimental é muito mais importante do que aqui. Porque se você não tratar dessa perspectiva procedimental lá, você vai deixar o contraditório de fora, a isonomia de fora, a fundamentação de fora, a publicidade de fora, o acesso à justiça de fora, diversos princípios processuais que nós falaremos aqui, que eles lá não afirmaram expressamente. Mas não precisa afirmar expressamente. Não precisa porque está incluído na perspectiva procedimental do due process. Também na Itália, essa perspectiva é importante, porque o artigo 111 da Constituição Federal da Itália fala apenas que deve ser observado, assegurados a todos o justo processo. Processo justo. É como eles traduziram lá o due process. Não falaram devido processo, falaram processo justo. E o que é o processo justo?
diz a doutrina italiana? É a nossa manifestação do devido processo. Mas então a única garantia processual aqui na Itália, tadinho da Itália, tá sofrendo agora, né? Mas a única garantia processual aqui na Itália é o devido processo? Não. Dentro do devido processo, no ventre do devido processo, tem vários princípios. É igual o meu ventre, né? Igual a minha barriga, né? Cabe muita coisa. No devido processo, cabe muita coisa. Todos os princípios do processo estão inseridos no devido processo. Por isso que tem que começar por ele. Por isso que ele é o mais importante. Ok? E por que aqui, às vezes, é negligenciada essa perspectiva procedimental? Porque dentro do devido processo tem os outros. Mas a gente fala devido... Não, em geral, dentro do devido processo tem vários outros. Só que a gente fala devido processo e fala também dos outros. A gente trata de todos eles normativamente. Então, essa perspectiva não é tão útil. Veja, mas em um sentido ou outro é útil. É menos importante, mas não é que seja totalmente inútil. Exemplo, nós veremos aqui que um dos princípios é o princípio da duração razoável dos processos. Duração razoável dos procedimentos, dos processos. Só que não tinha essa garantia escrito na Constituição antes de 2004. Foi a emenda constitucional número 45 de 2004 que introduziu o inciso 78 no artigo 5º da Constituição. Falaremos sobre tudo isso adiante, tá? Só que até 2004 a Constituição não afirmava a duração razoável do processo. Muitos defendiam por uma razão, que no Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, então o Brasil falou, tudo que está escrito lá aplica aqui para mim, que o Pacto São José da Costa Rica previa realmente no artigo 8º do Pacto, a duração razoável. E aí diziam, se está escrito lá no Pacto, né, Tratado Internacional de Direito Fundamental, no âmbito aqui da América do Sul, está escrito lá no tratado que tem a garantia fundamental da duração razoável do processo. E o Brasil falou que aplica, então aplica. Então tenha essa garantia aqui entre nós. Outros diziam, com razão, os dois estavam certos. Outros diziam, com razão, pouco importa se está lá ou se não está. Não precisa estar lá. Está lá é bom, beleza. Se tiver aqui na nossa Constituição, melhor ainda, beleza. Tanto que botaram depois. Mas nós temos a garantia da duração razoável do processo implícita no inciso 54 do artigo 5º. Não precisa falar expressamente. Todas as garantias fundamentais do processo estão inseridas no devido processo, nessa perspectiva, nesta vertente, nesta acepção procedimental. Ok? Alguém tem alguma dúvida até agora? Ativa o microfone aí e fala, ou manda no chat aí. Nada. Então vou seguir para que a gente veja o último tópico da aula. Pablo, aula gravada? Olha, eu botei para gravar a aula. Até ontem estava tudo indo muito bem. Nunca tinha me dado problema nenhum. Mas a aula do segundo tempo de noite de ontem, a aula que eu dei de 8h40 às 10h40, no outro campus, travou. No final da aula travou para mim, porque agora vocês falaram que travou, mas para mim não. Estava fluindo bem aqui. Mas no final da aula travou até para mim. Todo mundo falou travou para mim, travou também. E aí quando eu dei o comando de gravar, de terminar a aula, de terminar a gravação, ok, parecia que estava indo tudo bem, mas quando eu fui ver o arquivo, deu corrompido.
Aí o de ontem deu ruim, entendeu, Pablo? Mas, se não acontecer isso, a aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar, mandar o link para vocês, tá? Eu até combinei com vocês o seguinte: me lembra de botar para gravar. Hoje ninguém falou, mas nem precisou porque eu botei para gravar, beleza. Mas me lembrem, tá? Porque se eu não botar para gravar, não vai nem ter como culpar o aplicativo. Aí, se eu não botar para gravar, não sinto muito, não botou, entendeu? Se eu botar para gravar, aí é torcer para não dar erro no aplicativo, na gravação. E veja, nem é preciso tanta torcida, vamos assim dizer, porque de 20 aulas que eu gravei, deu erro numa só. Deu erro numa só, numa turma que era grande a beça, que um montão de gente ativou a câmera, ativou o microfone, muitas vezes. Eu usei muito chat, então estou pensando se pode ter a ver com isso. Botei muita coisa no chat. Então, a gente vamos ter que ir aprendendo nesse período aí a trabalhar com o aplicativo, tá? Mas para responder a sua pergunta, eu dei o comando da gravação. Se tudo correr bem, quando eu terminar aqui a aula, vou lá embaixo fazer um outro café, que eu faço 25 cafés por dia. Quando eu voltar com o café pronto, já vi se tá ok ou não, subo para o YouTube e mando o link para vocês. Sharon, vai rindo. Tudo certo por aqui também, tudo ok. Beleza, então entenderam isso. O último tópico, portanto, é a perspectiva, a vertente substancial do devido processo, que é também muito referenciada, mencionada, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, pela língua inglesa. Então, substantive due process. Substantive due process of law, né? Tem quem bote o law, tem quem não bote. Substantive due process. Devido processo substancial. Seguinte. É muito comum que as decisões do STF e as decisões do STJ, mas estamos aqui falando do STF, Constituição STF, as decisões do STF, quase que sempre, eu não gosto de generalizar, não gosto de falar sempre, mas quase sempre, 99% das decisões do STF tem um fundamento, às vezes é o único, mas pelo menos um dos fundamentos é a ideia de proporcionalidade ou razoabilidade. Proporcionalidade ou razoabilidade. E se vocês forem até a Constituição Federal e escreverem a palavra proporcionalidade, ou um radical dela, proporcionali, vocês vão ver que não vão achar. A proporcionalidade e a razoabilidade não estão escritas na Constituição. Mas não está escrito significa que não está lá dentro? Não. Ou seja, a ideia de proporcionalidade, que os atos do Estado sejam proporcionais. Proporcionalidade, os senhores vão ver bem em direito constitucional isso depois, é uma compatibilidade, é uma adequação dos meios e dos fins. Veja, está sendo discutido muito isso agora, né? A proporcionalidade das medidas de combate à pandemia. Você não pode matar um pássaro com um canhão. Vai matar uma formiga com uma bala de canhão. Mas bala de canhão vai matar a formiga. Vai, mas é desproporcional. Tem necessidade. Um problema desse tamanho, você não pode criar algo maior. Isso é a ideia de proporcionalidade. Os atos do Estado devem ser proporcionais. Devem chegar à finalidade utilizando de meios compatíveis. Proporcionalidade, razoabilidade.
E da onde que o STF retira que a lei X ela é inconstitucional porque ela é desproporcional? Porque para ser inconstitucional é que ela é não constitucional. Ela não é compatível com a Constituição. Se ela não é compatível com a Constituição porque ela não é proporcional, tem que ter a exigência de proporcionalidade na Constituição. E não está escrito isso. Não está escrito, mas está inserido no devido processo legal. Então vejam, é importante isso. Muito importante isso. A perspectiva substancial do devido processo legal é essa cláusula geral de proporcionalidade, cláusula geral de razoabilidade. E eu volto a lhes dizer, o STF se utiliza disto toda a sessão, sempre, ou quase sempre, para diminuir o risco. Aí pega um aluno que vai jogar na minha cara que esse caso aqui ele não usou proporcionalidade. Fala, é uma exceção. Mas quase sempre ele utiliza da proporcionalidade, que não está escrito, mas está inserido no artigo 5º, inciso 54. Eles colocam assim, a proporcionalidade inserida, esculpida no devido processo legal na vertente substancial, ou só colocam no substantivo do processo. Essa é a ideia. Maiores considerações sobre proporcionalidade e razoabilidade, vocês verão com o professor de Direito Constitucional. Tá? Há, por exemplo, uma distinção entre proporcionalidade e razoabilidade que a doutrina do direito constitucional faz. Por que eu botei ali ou um ou outro? Proporcionalidade barra razoabilidade. Proporcionalidade ou razoabilidade, como se fosse coisas sinônimas. Porque é assim que o STF trata. O STF fala assim, tô fora dessa discussão doutrinária aí. Para mim é a mesma coisa. Mas prevalece na doutrina do direito constitucional uma distinção entre elas. Um vem do direito norte-americano, o outro vem do direito alemão. E aí tem uma origem um pouquinho diferente. Há quem trate como sendo coisa diferente, o STF trata como sendo a mesma coisa. Eu, como sou processo civil, não sou constitucional, trato como sendo a mesma coisa, ou um ou outro. Mas o que importa é que os dois, nenhum dos dois está escrito na Constituição, e os dois são decorrências do devido processo legal na sua leitura substancial. Ou seja, para que a substância do ato seja constitucional, não é só o procedimento, portanto, a substância. Para que a substância do ato seja constitucional, tem que ser proporcional. Proporcional com os anseios, com os valores, com a Constituição. Uma adequação, portanto, entre meios e fins. A dose do remédio não pode ser tão grande que você vá matar o paciente do remédio. Entenderam? Lógico. Que é como, de modo geral, o povão costuma se referir. Temos uma doença. Como é que você resolve? Com remédio. Mas tem que acertar a dosagem, né? São 5 gotas, não é 5 baldes do remédio. Se tomar 5 baldes, vai morrer. Não vai morrer da doença, vai morrer de remédio. Mas remédio mata? Pô, tudo em excesso mata, né? O problema geralmente está nos excessos, né? A doença costuma vir por um excesso de fragilidade do seu organismo. Você tenta compensar, equilibrar a balança com remédio. Né? Algumas drogas químicas que vão ali para ajustar o seu organismo. Só que tem que ser na dosagem certa, né? 5 gotas. Não 5 frascos. Também se botar muito da Beyblade, né? Como diriam os sábios garotos aí. Os colegas da minha filha só falam Beyblade o tempo todo. Vai dar Beyblade. Tem um negócio desse? Então é isso. Isso aí, essa é a vertente substancial do devido processo legal. Bom, temos que ver outros princípios. Só que os outros... O próximo princípio que eu quero ver com vocês é o do contraditório. Fiquem calmos, eu quero ver, mas não verei hoje. Contraditório. Que é um princípio muito importante. Eu vou começar a próxima aula falando dele. Eu comecei pelo devido processo, já está explicado por quê. Essa origem histórica, fizemos o link entre a aula passada e essa.
devido processo na sua origem histórica, que faz um elo também de positivismo e tal, e o devido processo tem os outros dentro dele, inserido. Perspectiva procedimental. E o segundo tem que ser o contraditório. Eu vou mostrar o porquê. O contraditório, ele passou a ser, hoje em dia, um requisito de existência e de validade. Só existe processo se tiver contraditório, o processo só é válido se tiver contraditório. Então não é pouca coisa, é muita coisa, é muito importante. Vamos ver. E vamos ver o contraditório na sua leitura atual. Como que ele era, como que ele ficou, como que ele é agora. Mas isso são cenas do próximo capítulo. Hoje eu quero ver com vocês, nesse final, os últimos 10 minutinhos, 15 minutinhos, não vai nem durar isso, a nossa avaliação. A nossa avaliação é o seguinte, a nossa P1 será um trabalho, eu já tinha adiantado isto, um trabalho que pode ser entregue até o dia 12 de maio, prazo 12 de maio. O dia 12 de maio é uma terça-feira, tá? Dia 12 de maio, salvo engano aqui, é uma terça-feira. Não, é isso mesmo, uma terça-feira. Tá certo. Esse trabalho vai ser entregue em PDF. Vocês vão entregar esse trabalho, nós não sabemos como é que vai ficar a questão aí da prevenção, se até o dia 12 de maio vai estar presencial ou não, então estamos combinando por hora, e vai ser assim que vai ficar, arthur.diego@terra.com.br, meu e-mail. Vou entregar por e-mail. O meu Arthur não tem H, então evidentemente se você escrever no automático Arthur com H não vai chegar. Como tem essa questão, esse risco de nós temos o dever de controlar quem entregou, quem não entregou e tudo mais, eu vou responder os e-mails, vou clicar em responder, vou escrever uma palavra só, recebido. Aí você tem a segurança que eu recebi. Se você encaminhou o e-mail e eu não mandei a confirmação, manda de novo, entra em contato, dá sinal de fumaça, para evitar o risco de você achar que cumpriu e não cumpriu o prazo porque ele não chegou. O prazo só é cumprido quando chega ao destinatário final, né? Os senhores verão isso em prazos lá na experiência prática de vocês. Então, o advogado, quando protocola o prazo, ele tem que certificar, guardar o protocolo. E outro conselho, não deixa para entregar o prazo no último dia, né? Porque o último dia é o dia do problema, sempre dá chove, terremoto, pandemia. Aí você deixa para entregar no dia 12 você está sem acesso à internet. Aí você sai para passar o e-mail na Lan House, a Lan House não abriu. Aí você, enfim, não deixa para o último dia. É até o dia 12 de maio. Não é que tem que ser apenas no dia 12 de maio. Tá? Trabalhos entregues depois, ainda mais para um professor de processo, não tem como aceitar. Rubens, boa, eu faço muito isso também. Manda com cópia para você mesmo, né? Manda para outro e-mail para confirmar que chegou. Mas veja, se você mandar para o seu e-mail, escrito o seu e-mail correto, e mandar para o meu e-mail com H, não vai chegar. Não vai chegar para mim. Então você tem que certificar. Isso que você fez é um bom critério. Eu sempre mando com cópia oculta para mim. É um bom critério para ver se realmente saiu da sua caixa, se teve a comunicação de um com o outro. Se chegou para você, então beleza, a princípio chegou para o outro. Mas tem que ver se não tem algum erro no outro também. Tá? É isso que eu estou querendo confirmar com vocês. Eu vou mandar um e-mail respondendo, dizendo que recebi. Tá. E como é que os senhores deverão fazer o trabalho? Eu tentei fazer da forma mais simples para vocês, para todos os alunos. O trabalho vai ser um resumo das minhas aulas. Um resumo dos tópicos que eu abordei em sala de aula com vocês. E assim, eu quero que os senhores façam um resumo não transcrevendo a minha aula. Quero que os senhores façam um resumo
refletindo sobre aquilo, com as suas próprias palavras. É claro que podem tomar o que eu falei como base, como uma doutrina, seja lá, o suporte material que os senhores quiserem utilizar. Ok? Mas eu quero que os senhores coloquem com a palavra de vocês. Não precisam querer escrever um trabalho sendo um parecerista, com 5 doutorados. Os senhores estão no 4º período. Então, só escrevam ali da forma como vocês entenderam o que eu falei. Até para eu ter um paradigma. Né? A nota vai variar de acordo com quem deu aquele passo além ou quem ficou no reme-reme, no arroz com feijão. Tá? Você transcreveu as minhas aulas, fez ali, colocou tudo que eu falei, vai tirar um 6. Mas não é bem o que eu quero. Eu quero que você vá além. Os senhores vão ter 1 mês e meio, praticamente. 1 mês e 10 dias para fazer o trabalho. Dá para fazer um belo de um trabalho. Nós tivemos nem meia dúzia de aula. É só pegar o caderno, pegar a gravação do áudio das salas de aula. Aqui, uma observação. Aqui a faculdade, nós estamos pedindo para não gravar o vídeo, tá? Mas podem gravar a aula, o áudio, à vontade. E aí pega. Veja, se funcionar a gravação aqui, os senhores vão ter a gravação, vou mandar o link para vocês, é só rever tudo. Ok? Mas com a palavra de vocês, não é para botar as minhas... Quando eu ler, eu vou saber se foi coisa que eu falei ou não. Não, Isabelle, não tem limite de página, tá? Não tem, nem mínimo, nem máximo. Fiquem à vontade. O que os senhores achar, façam um bom trabalho. Quando os senhores estiverem satisfeitos consigo mesmo, tá um bom trabalho, me mande. Eu vou analisar. Então, tente buscar uma doutrina, tente dar um passo além. Quem der esse passo além vai conseguir a nota boa, nota máxima. Quem ficar no reme-reme ali, vai ser difícil você tirar a nota vermelha, tá? Ou você não vai me entregar, vai tirar um 0, ou você vai me entregar, eu falei de 5 tópicos, exemplo, até lá eu falei de 5, 6 tópicos, você faz um trabalho de um tópico só, aí eu tenho que te dar uma nota de 1/6, né? Vamos assim dizer. Eu tenho que dar nota baixa. Agora, se você fez o basicão ali, você vai tirar nota boa, tá? Isso com uma medida, uma forma de contribuir, de ajudar. Não é bem ajudar, né? Ninguém precisa ser ajudado. Vocês são bons alunos, cada um faz o seu trajeto, mas pelo menos não atrapalhar. É uma forma de não atrapalhar ninguém nesse momento conturbado que já está atrapalhando a vida de muita gente. Ok? Beleza? Entenderam? Qualquer dúvida, manda lá no nosso grupo. Não tendo dúvidas, eu vou encerrar a aula desejando a vocês um bom dia, uma boa quinta, uma boa sexta, um bom final de semana. A gente se encontra na próxima aula. Não, Ivan, o trabalho é até a última aula antes do dia 12. O trabalho não é até a aula de hoje, não, porque também fica fácil demais. É para fazer um resumo de tudo que eu falei até a aula do dia 12. Ok? E aí já pode começar fazendo o trabalho das aulas que nós já tivemos, evidentemente. Já vai ganhando tempo. Não deixa para o final. Aí na próxima semana, faz um resumo ali da minha aula. Vocês devem. Veja, é a forma como vocês estudam, né? Eu imagino. Faz um resumo da aula, no seu caderno e tal. Aí vai botar aquilo para vai pegar o resumo do caderno que já está feito e vai jogar para as suas palavras, vai escrever. Ao fazer isso, você vai estar estudando obrigatoriamente, vai estar relembrando obrigatoriamente. E para mim é o que importa, você ter tido o trabalho de aprender. Né? E quem tem trabalho de aprender e faz de forma adequada, aprende, inevitavelmente. Aprende menos um pouquinho, aprende mais um pouquinho, de acordo com vários fatores. Né? O fato de se gostar da matéria, de ter uma afinidade. Mas você sempre aprende. Toda leitura que você faz querendo aprender, você sempre aprende. Então é isso. Valeu, tá respondido, Ivan? Obrigado. Ok, obrigado. Você também. É isso, galera. Um abraço. Vamos torcer para que a gravação dê tudo certo, porque aqui todas deram bom até agora. A que deu ruim foi a última, né? Então vamos ver se eu tô livre desse mal. Estando tudo certo, eu aviso para vocês lá no grupo e mando o link. Um abraço. Fiquem com Deus. Vou derrubar aqui.